tarde, boa noite, bom dia a todos os inscritos em nosso canal. É com grande prazer que retorno aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre os assuntos de Umbanda. E falando também da história das entidades. Gostaria de dar uma seguinte explicação a todos com relação ao que eu venho contando aqui no canal. Quando eu me refiro à história de uma entidade, eu estou me referindo ao chefe da falange, ao espírito que deu início àquela falange, e não a todos aqueles que pertencem àquela falange. E me perguntaram qual era o cerne de eu estar explicando esse tipo de coisa. O cerne é o seguinte, é que nós sabemos que dentro do mundo espiritual, os espíritos, eles se juntam, se associam por afinidade. Essa afinidade faz com que um espírito faça parte de uma ou de uma outra determinada falange. Sendo assim, quando eu conto a história de uma entidade, muitas das vezes eu estou falando daquilo que é valor, que é importante, a forma de atuação daquele espírito que deu origem àquela falange. O que muitas das vezes vai ser a tônica de atuação daquela falange em especial. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, estar falando a respeito disso, ou seja, do que é o chefe de falange, do que faz com que os espíritos se agrupem e formem uma falange, e muitas das vezes, esses espíritos, logicamente, por isso é o sentido de falange, vão trabalhar dentro daquela forma, ou seja, naquele estilo, naquela vibração que o chefe da falange segue, criou. Então, é muito importante essa explicação. Não é a história do espírito que todo mundo incorpora. É a história do chefe da falange que vai dar uma tônica de vibração. E isso pode funcionar com qualquer tipo de entidade que trabalhe dentro da Umbanda. Em alguns casos, pode funcionar, inclusive, com espíritos que não sejam exclusivamente de Umbanda. Vou dar aqui um exemplo que é conhecido do mundo espiritual, conhecido até mesmo dentro do kardecismo. Quando nós falamos, por exemplo, no Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele é tido dentro do espiritismo como um chefe de falange ou chefe dos médicos do astral, dos médicos que trabalham no astral. Pois bem, meus amigos, Bezerra de Menezes, quando encarnado, exercia a atividade profissional de médico. Era um médico, estudou medicina. No astral, ele permaneceu dentro desse ofício e formou praticamente um grupo, uma falange dentro do astral para trabalhar nesse assunto, nessa atividade. Que atividade? A medicina, a cura. Então, muitas das vezes, quando você conta a história de um chefe de falange, de um criador de falange, você pode, às vezes, entender a maneira de agir, de pensar, de trabalhar, principalmente, de um determinado espírito. Porque ele vai conservar aquela tônica de vibração e vai também conservar aquele estilo de trabalho. Então, quando você escuta o nome, você muitas das vezes vai ter uma noção de como vai trabalhar aquela entidade. Meu cordial bom dia, boa tarde,
Boa noite e muito axé a todos os amigos.